Fala galera, meu nome é Paulo, esse é o terceiro vídeo da websérie Arduino e suas funcionalidades. Nesse vídeo nós vamos construir um portão automático. Para isso vamos aprender o que são e como utilizar bibliotecas, um sensor ultrassônico e um servomotor. E lembrando que preparamos uma apostila com mais detalhes sobre os conteúdos ensinados aqui, os materiais e os códigos utilizados. Você pode acessar gratuitamente essa apostila pelo link aqui na descrição. Então, vamos começar? Primeiro, vamos aprender o que são bibliotecas. Bibliotecas nada mais são do que pedaços de código que algum outro programador ou programadora antes de nós já fez. E nós vamos simplesmente nos aproveitar desse pedaço de código e partir daí para frente, ao invés de ficar tentando reinventar a roda. Nesse vídeo, nós vamos utilizar duas bibliotecas, uma para o controle do sensor ultrassônico e uma para o controle do servomotor. A biblioteca do servomotor já vem por padrão no Arduino, basta a gente incluir no código, vamos ver isso daqui a pouco. Já a biblioteca ultrassônica não vem por padrão no programa do Arduino, a gente precisa entrar no site e baixar. Vamos ver aqui no computador como é que a gente faz isso. Então estou aqui no site, é só acessar esse site aqui, é uma página do GitHub. A gente vai vir aqui nesse botão verde Code e Download Zip. Ele vai baixar aqui o arquivinho que você pode deixar em qualquer lugar do seu computador que você preferir. Eu aqui já baixei uma versão, joguei na área de trabalho para ficar mais simples. Agora vamos lá no programa do Arduino ver como é que a gente coloca isso dentro do programa. Então aqui dentro do programa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o programa entender essa biblioteca que a gente acabou de baixar. Para isso eu vou vir aqui em Sketch, incluir biblioteca, adicionar biblioteca.zip. Vou lá na pasta onde eu guardei, no meu caso aqui é a área de trabalho, e vou selecionar a biblioteca.zip e dar um abrir. Simples assim. No meu caso ele deu um erro porque já existe essa biblioteca. Eu aqui já fiz para testar, então o meu Arduino já tinha essa biblioteca. O de vocês só vai dizer que a biblioteca foi adicionada. Vamos agora ver como é que fica o código para o nosso vídeo de hoje. Aqui no código vocês podem ver que já tem vários comandos novos, né? De cara, nas duas primeiras linhas, a gente está fazendo o include, como eu falei, da biblioteca ultrassônica e na linha 2 da biblioteca servo. Aqui na linha 4 e 5 a gente consegue ver um macetezinho novo que eu ainda não tinha mostrado, é o define. O define nada mais é do que um apelido. No caso aqui da linha 4, eu estou dando um apelido para o pino 7, estou chamando ele de trig. E aqui embaixo eu estou dando o apelido echo para o pino 6. Então ao longo do código, em qualquer lugar onde eu escrever trig ou echo, o Arduino vai automaticamente entender que eu estou me referindo ao pino 7 ou 6, respectivamente. Isso facilita porque depois, se na minha montagem física eu precisar trocar o sensor de lugar, eu simplesmente altero aqui onde eu estou fazendo a definição do apelido. E o código inteiro vai continuar funcionando porque eu me referi a esses pinos como trig e echo, e não como 7 e 6. Aqui na linha 7, a gente está fazendo a declaração do nosso sensor ultrassônico. Começa com ultrassônico, com o maiúsculo, que é o nome da biblioteca que a gente está usando. Daí eu tenho com o nome do meu sensor, que no caso eu chamei de sensor, você pode chamar do que você quiser. E entre parênteses eu vou dizer qual o pino de trig e qual o pino de echo, que são pinos que existem realmente no sensor, como a gente já viu. Aqui no caso eu estou usando o apelido que eu dei. Então isso significa que eu estou ligando o pino de trig no pino 7 e o pino de echo no pino 6. Na linha 9 a gente está fazendo algo semelhante, só que usando a biblioteca do servo. Então eu tenho servo com S maiúsculo, que é o nome da biblioteca, e do lado o nome do servo. Aqui a gente não precisa passar nada entre parênteses. Isso porque quem escreveu a biblioteca disse que é assim. Novamente, você também pode dar aqui o nome que você quiser. Eu chamei de meu servo. Na linha 10 e 11, a gente está criando duas variáveis que a gente vai precisar ao longo do código. A microsegundos e a distância. Como é que funciona o sensor ultrassônico? Aqui na variável microsegundos, a gente vai armazenar quantos microsegundos levou para a nossa onda sonora sair do sensor e voltar até ele. Ou seja, quanto tempo levou para a gente receber o eco. E na variável distância, a gente vai armazenar este valor convertido para centímetros. E isso a gente vai fazer aqui embaixo, vocês vão ver no código, através da própria biblioteca, essa conversão. Aqui dentro do setup, a gente está declarando dois pin modes. O pino trig como saída, e o pino echo como entrada. Na linha 17, a gente está declarando que o nosso servo vai estar ligado no pino 9. É importante que esse pino, onde o servo vai estar ligado, seja um pino PWM. Eu escolhi o 9, você pode escolher qualquer outro, desde que seja PWM, que são aqueles que têm um til do lado na placa física. Aqui na linha 18, a gente está dizendo para inicializar o servo com 82 graus. Por quê? Porque eu testei aqui no meu modelo físico e descobri que 90 graus estava passando da onde eu precisava. Então eu fui reduzindo aos pouquinhos e descobri que 82 fecha o meu portão perfeitamente. Então escolhi aqui 82. No void loop, o que a gente está fazendo? A primeira coisa que a gente está fazendo é medir quanto tempo levou para o nosso eco retornar ao nosso sensor.
e estamos armazenando este valor dentro da variável microsegundos, como a gente já havia comentado que iria fazer. Na linha 24, eu estou convertendo essa distância em microsegundos para centímetros. A biblioteca ultrassônico vai fazer isso sozinho. Estou armazenando essa conversão dentro da variável distância. Da linha 25 a 29, a gente está dizendo o que vai acontecer caso a distância seja menor do que 7 centímetros. Então, se a distância for menor que 7 centímetros, a gente vai mover o servo para 0 graus, que representaria o portão aberto. Vamos ficar nessa posição por 2 segundos e depois vamos mover o servo novamente para 82 graus, que é a posição do portão fechado. Aqui no final a gente tem um delay bem rápido de 50 milissegundos, apenas para o sensor não ficar lendo infinitamente uma vez atrás da outra. Caso a nossa distância não seja menor do que 7, ou seja, caso ela seja maior do que 7 centímetros, a gente simplesmente não escreveu nada, então o código não vai fazer nada enquanto a distância for maior do que 7. Vamos agora passar para o Arduino e testar. Os dois principais componentes que nós iremos utilizar no vídeo de hoje são o servomotor e o sensor ultrassônico. Estão eles aqui. O servomotor é um motor comum, só que dentro do próprio encapsulamento dele, nós temos um potenciômetro e uma plaquinha controladora. Isso serve porque lá no Arduino a gente vai dizer, queremos o ângulo tal, por exemplo, 40 graus, ou 50, ou 90. E o servomotor vai saber onde esse grau está, vai se mover até ele e vai ficar ali até a gente dar outro comando indicando que ele deve ir para outro ângulo diferente. Por ter um potenciômetro aqui dentro, a gente fica limitado a 180 graus. Isso não é uma limitação universal, alguns servomotores até conseguem girar mais do que isso, mas na maioria esmagadora dos casos, o servo vai girar entre 0 e 180 graus. Ele não gira infinitamente igual um motor comum que a gente conhece. Por ter esse controle dos graus, a gente tem aqui 3 pinos ao invés de 2. Então a gente tem o pino marrom, que representa o negativo ou o GND. O fio vermelho representa a alimentação positiva. No caso desse servo, ele funciona com 5 volts e também tem um consumo de corrente baixo, que permite que a gente ligue direto nos 5 volts do Arduino, que é o que a gente vai fazer aqui. O fio laranja é o fio de sinal. É exatamente através desse fio que o servo vai saber qual grau a gente está pedindo dele. Esse fio deve ser ligado em algum pino PWM do Arduino. Isso é muito importante, porque o servo é controlado através de PWM. Aqui no sensor ultrassônico nós temos 4 pinos. O VCC representa o positivo, o GND ou o negativo. Nesse caso, esse sensor funciona com 5 volts também, então pode ser ligado diretamente no Arduino. O pino Trig e Eco são os pinos como a gente vai controlar esse sensor. O princípio de funcionamento é básico. Um desses dois componentes é um alto-falante. Quando a gente emitir um sinal no Trig, a gente vai controlar isso através do Arduino, esse alto-falante vai emitir uma onda sonora ultrassônica, nós não conseguimos ouvir. Essa onda sonora vai rebater no objeto que estiver próximo e vai retornar para o outro, que é o sensor. Quando o sensor reconhecer esse retorno, ele vai emitir um sinal no pino de eco e a gente vai ler esse sinal lá no Arduino. Dependendo do tempo que esse eco demora para retornar, a gente sabe a distância que o objeto está, dado que a gente sabe a velocidade do som no ar, que é onde esse tipo de sensor é utilizado.
Aqui a gente tem um modelo finalizado. Eu utilizei aqui como base duas madeiras dessa perfuradas. São aquelas madeiras simples de fazer painel de ferramentas. Você pode usar qualquer outro tipo de coisa que você tiver. Isso aqui é apenas uma estrutura de exemplo. Para manter nessa altura, a gente prendeu aqui o servomotor com fita dupla face, daquelas de prender quadro em parede, e colocou pedaços de palito colado com cola quente para manter a distância igual em volta da placa inteira. Aqui, para manter o fio preso direitinho, eu coloquei algumas braçadeiras por cima e passei os fios pelos buraquinhos, porque minha placa aqui, minha base, me permite. O sensor está preso aqui também, nessa estrutura, com fita dupla face, a mesma que eu usei no servomotor. Vou mostrar aqui a parte de trás, como ficou. Essa parte fixa do portão, onde está preso o sensor, a gente botou um palito aqui para escorar. Essa parte aqui que está presa no servomotor, eu achei esses parafusinhos em casa, mas vocês podem prender aí também com cola quente, algum tipo de cola epóxi ou algo do gênero. Essas partes aqui de trás, ó, estão presas com cola quente. Os palitos estão colados entre si com cola instantânea. Então aqui a gente já passou o código, já tem ele funcionando. Como eu tinha comentado, quando a distância é maior do que 7 centímetros, nada acontece com o nosso portão. Quando a gente passa a mão na frente do sensor, que seria representado por uma pessoa passando, um carro ou qualquer coisa, a menos de 7 centímetros, o portão abre, fica 2 segundos e fecha. Se a gente manter a mão na frente, que é uma pergunta que provavelmente vocês vão ter, ele simplesmente vai ficar sempre aberto, porque ele vai estar sempre verificando o sensor e sempre vai ter alguma coisa na frente. Tá vendo? Ele tenta fechar, percebe que tem alguma coisa na frente de novo e se mantém aberto, até que a gente tire a mão e aí ele fecha novamente. Ficou curioso para saber qual vai ser nosso próximo projeto? Vamos fazer um sistema de lâmpadas controlado por presença e, para isso, conhecer as diferenças entre corrente contínua, corrente alternada e como utilizar os relés. Parece difícil, mas não é não. Só assistir o vídeo que descomplica. Não esquece de deixar seu like e comentar para a gente saber o que vocês estão achando. Vejo vocês no próximo vídeo.